Você não chegou até aqui por acaso. Hoje, São Miguel Arcanjo está trazendo o seu milagre urgente. Se você tem enfrentado noites de angústia, dívidas que parecem não ter solução, doenças que insistem em permanecer, ou inimigos que se levantam contra você, prepare-se. O céu está se movendo em seu favor agora mesmo. Com sua espada flamejante, São Miguel corta toda a obra do mal que tentava paralisar sua vida. Ao lado dele vem São Rafael, trazendo cura e restauração para sua saúde e sua família, e São Gabriel, anunciando vitórias, boas notícias e portas abertas. Quando os três arcanjos se unem, nenhum mal resiste, nenhuma inveja permanece, nenhuma corrente fica de pé. Este é o momento da sua virada, mas você precisa se unir nesta oração até o final e declarar com fé. Escreva agora nos comentários: eu recebo meu milagre urgente com os três arcanjos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com sua família, porque hoje a vitória celestial desce sobre a sua casa. São Miguel está trazendo o seu milagre urgente e nada poderá impedir. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, comandante supremo dos exércitos de Deus, eu me prostro diante de ti neste momento com o coração transbordante de fé e com a alma sedenta do teu poder protetor e libertador. Tu que és o reflexo da força e da justiça do Altíssimo, tu que empunhas a espada flamejante da verdade divina e carregas o escudo impenetrável da proteção celestial, eu te invoco nesta hora com toda a intensidade do meu ser. Que tua presença majestosa desça sobre mim e sobre toda a minha família como um manto sagrado de luz dourada, envolvendo cada um dos meus entes queridos em um campo de energia divina, que nenhuma força das trevas possa penetrar. São Miguel, tu que foste escolhido pelo próprio Deus para ser o defensor dos seus filhos, eu coloco minha vida, minha família, minha casa, meus bens, meus sonhos e todos os meus caminhos sob tua proteção poderosa. Que tua luz celestial ilumine cada canto escuro da minha existência, que tua força sobrenatural quebre toda corrente que me limita, que teu amor paternal cure toda ferida que o inimigo causou em minha alma. Neste momento sagrado, sinto tua presença se manifestando de forma real e tangível ao meu redor, trazendo consigo a certeza absoluta de que o milagre urgente que tanto necessito já está sendo liberado dos céus. São Miguel, guerreiro invencível, tu que jamais recuaste diante de qualquer batalha, tu que jamais conheceste a derrota, nem mesmo diante do próprio Satanás, eu te peço que tomes o comando total de minha situação neste instante. Vê, ó poderoso arcanjo, como o inimigo tem tentado destruir minha paz, como as forças das trevas têm conspirado contra minha felicidade e contra a prosperidade da minha família. Vê como Satanás tem plantado sementes de discórdia, de doenças, de problemas financeiros, de desencontros e de tristeza em minha vida, tentando me fazer acreditar que não há saída, que não há esperança, que Deus me abandonou. Mas eu sei, ó São Miguel, que estas são todas mentiras do pai da mentira, pois tu estás aqui comigo neste momento, e onde tu estás, ali está a vitória garantida. Tua espada já está desembainhada, tua armadura já está reluzindo com o brilho da glória divina. Teu olhar já está fixo nos meus inimigos espirituais. Eu te autorizo, em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, a agir com todo o teu poder em minha vida. Corta agora com tua espada flamejante toda a corrente de maldição que tentaram amarrar em minha família. Destrói completamente toda obra de bruxaria, todo trabalho de macumba, todo feitiço, todo olho gordo, toda inveja que foi direcionada contra mim e contra os meus. Que tua força sobrenatural pulverize em pó todos os ídolos, todas as oferendas malignas,
todos os despachos que foram feitos para me prejudicar. Poderoso São Miguel, neste momento, eu sinto como se uma onda gigantesca de poder celestial estivesse me envolvendo completamente, lavando minha alma, purificando meu espírito, renovando minhas forças. É como se eu estivesse sendo revestido de uma armadura espiritual inquebrantável, como se cada palavra desta oração estivesse criando ao meu redor uma fortaleza impenetrável de proteção divina. Eu declaro, pela autoridade que tu me dás, ó São Miguel, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que nenhuma língua que se levantar contra mim em juízo será condenada, que nenhum mal poderá tocar-me, porque estou escondido debaixo das tuas asas protetoras. Sinto tua força me enchendo de coragem para enfrentar qualquer adversidade. Sinto tua sabedoria me orientando nas decisões mais difíceis. Sinto teu amor me consolando em momentos de angústia. São Miguel, eu te peço que coloques anjos guardiães em cada porta da minha casa, em cada janela, em cada entrada, para que somente bênçãos possam entrar em meu lar. Que tua proteção se estenda também ao meu local de trabalho, aos caminhos que percorro, aos lugares que frequento. Onde quer que eu vá, que tua presença me acompanhe como uma coluna de fogo durante o dia e como uma coluna de nuvem durante a noite, guiando-me sempre pelos caminhos da prosperidade, da saúde, da paz e da felicidade. Glorioso defensor, eu te peço também que abras agora os céus sobre minha vida e sobre a vida de cada membro da minha família. Que as janelas do céu se abram e derramem sobre nós uma chuva abundante de bênçãos que não caberão em nossos celeiros. São Miguel, tu que tens acesso direto ao trono de Deus, eu te peço que leves até a presença do Pai Celestial cada uma das minhas necessidades, cada um dos meus pedidos, cada uma das minhas lágrimas. Apresenta ao Senhor dos Senhores a situação desesperadora que estou vivendo. Mostra-lhe como preciso urgentemente de sua intervenção sobrenatural em minha vida. Que o próprio Deus se compadeça de mim, que se lembre da sua misericórdia infinita, que estenda sua mão poderosa para me levantar do pó da humilhação e me colocar em lugar alto, seguro e próspero. São Miguel, eu creio com todas as forças do meu coração que tu já estás intercedendo por mim neste momento, que já estás batalhando por mim nas regiões celestiais, que já estás movendo céus e terra para que o milagre urgente se manifeste em minha vida. Sinto uma paz sobrenatural tomando conta do meu coração, uma certeza inexplicável de que tudo vai mudar para melhor a partir de hoje, uma fé inabalável de que o melhor de Deus está reservado para mim e para minha família. São Miguel Arcanjo, neste segundo momento de nossa comunhão espiritual, eu abro completamente as portas do meu coração e exponho diante de ti toda a dor que tenho carregado, todo o sofrimento que tem sido meu companheiro silencioso durante estes dias de tribulação. Ó poderoso defensor dos aflitos, vê como minha alma tem sido oprimida pelo peso das adversidades, como meu espírito tem gemido debaixo do fardo das preocupações que parecem não ter fim. Há dias em que acordo já sentindo o coração pesado, há noites em que o sono foge dos meus olhos porque a ansiedade consome minha paz. São Miguel, tu que conheces cada batalha que se trava no mundo espiritual, tu sabes muito bem de onde vem esta opressão que tem tentado me destruir. Tu vês como o inimigo da minha alma tem trabalhado incansavelmente para plantar em meu coração sementes de desespero, de desânimo, de incredulidade. Ele sussurra em meus ouvidos que não há saída para meus problemas, que Deus se esqueceu de mim, que minha família está condenada ao fracasso e à tristeza. Mas eu sei, ó glorioso arcanjo,
que estas são todas mentiras cruéis que Satanás usa para tentar me separar do amor incondicional do meu Pai Celestial. Tu que derrotaste o dragão infernal no céu, tu tens o poder de silenciar para sempre estas vozes malignas que tentam confundir minha mente e entristecer meu coração. Poderoso São Miguel, eu confesso diante de ti que há momentos em que a dor se torna quase insuportável. Momentos em que sinto como se estivesse caminhando através de um vale tenebroso, onde não consigo enxergar a luz do fim do túnel. As lágrimas têm sido minhas companheiras frequentes. A angústia tem sido minha vizinha inconveniente. O medo tem tentado ser meu conselheiro íntimo. Vejo minha família passando por dificuldades e sinto-me impotente para ajudar. Vejo meus filhos enfrentando problemas e desejaria poder tomar sobre mim toda a dor deles. As contas se acumulam sobre a mesa, as portas se fecham quando preciso de oportunidades. As pessoas que eu esperava que me ajudassem viram as costas quando mais preciso de apoio. São Miguel, é como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre minha casa, como se houvesse uma maldição tentando impedir que as bênçãos de Deus chegassem até nós. Mas eu sei que tu tens o poder de dissipar qualquer nuvem, de quebrar qualquer maldição, de abrir qualquer porta que o inimigo tentou fechar. Tua espada flamejante pode cortar através das trevas mais densas e fazer brilhar a luz gloriosa da esperança. Teu escudo pode me proteger de toda seta envenenada que o maligno dispara contra minha fé, contra minha família, contra meu futuro. Ó São Miguel, defensor dos que sofrem, eu clamo a ti com a voz embargada pela emoção, com os olhos cheios de lágrimas de súplica, mas também com o coração cheio de esperança, porque sei que tu não ignoras o clamor dos que te buscam com sinceridade. Há tanto tempo venho carregando este fardo pesado. Há tanto tempo venho lutando contra adversidades que parecem se multiplicar como hidras malignas. Quando resolvo um problema, aparecem dois em seu lugar. A saúde de pessoas queridas tem sido atacada. A paz do meu lar tem sido perturbada por discussões e mal-entendidos. Os recursos financeiros têm minguado como riacho no deserto. São Miguel, eu sei que tudo isto não é coincidência, não é azar, não é casualidade do destino. Isto é guerra espiritual declarada contra minha família. Isto são ataques coordenados das trevas contra tudo aquilo que Deus quer abençoar em minha vida. O inimigo sabe que somos filhos do Rei dos Reis, sabe que temos direito à herança celestial, sabe que Deus tem propósitos gloriosos para nós. Por isso ele tem trabalhado dia e noite para tentar impedir que estes propósitos se cumpram. Mas eu declaro hoje, com toda a autoridade que tu me dás, ó poderoso arcanjo, que chegou ao fim o tempo de sofrimento, chegou ao fim o tempo de lágrimas, chegou ao fim o tempo de derrota. A partir de hoje, a vitória começa a se manifestar de forma sobrenatural em cada área da minha vida. Grande São Miguel, eu sinto que chegou o momento de entregar completamente nas tuas mãos poderosas toda esta dor que tenho carregado. Como alguém que deposita um fardo pesado nos ombros de um amigo forte, eu coloco sobre ti toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, todo o meu medo, toda a minha tristeza. Tu és forte o suficiente para carregar não apenas meus fardos, mas também os fardos de toda a minha família. Tu tens ombros largos o suficiente para sustentar nossos problemas e braços poderosos o suficiente para nos carregar quando não conseguimos caminhar por nossas próprias forças. São Miguel, eu te peço que transformes esta dor em poder, que transformes esta angústia em autoridade espiritual, que transformes estas lágrimas em rios de bênçãos. Que cada momento de sofrimento que vivi se torne um troféu de vitória quando o milagre se manifestar. Que cada noite de insônia se torne testemunho do poder de Deus quando a paz voltar a reinar em minha casa.
que cada lágrima derramada se torne semente de alegria quando a alegria do Senhor voltar a ser minha força. Eu profetizo sobre minha vida e sobre minha família, que o tempo de chorar chegou ao fim e o tempo de sorrir está começando agora. O tempo de lutar está terminando e o tempo de celebrar está se iniciando neste exato momento em que clamo teu nome com fé inabalável. Majestoso São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento mais poderoso e intenso desta oração, o instante em que tua presença se manifesta de forma mais intensa e tangível ao nosso redor. Sinto como se o próprio véu que separa o mundo natural do mundo espiritual estivesse sendo rasgado neste momento, permitindo que teu poder celestial se derrame sobre nós de forma abundante e transformadora. Ó Príncipe dos Anjos, Comandante Supremo das hostes celestiais, eu te invoco com toda a força da minha alma, com toda a intensidade do meu espírito, com toda a paixão do meu coração, que anseia desesperadamente por uma intervenção sobrenatural. Que tua presença gloriosa desça agora como fogo do céu, consumindo toda impureza, queimando toda maldade, purificando completamente o ambiente espiritual ao nosso redor. Sinto o ar ao meu redor se carregando de eletricidade celestial. Sinto uma energia poderosa percorrendo meu corpo. Sinto minha fé se multiplicando exponencialmente a cada palavra que pronuncio. São Miguel, tu que estás sempre diante do trono de Deus, tu que vives na presença constante da glória divina, traz para este lugar, para este momento, uma porção desta mesma glória que habita nos céus. Que a atmosfera celestial tome conta completamente deste ambiente. Que anjos poderosos se posicionem ao nosso redor, formando um círculo de proteção impenetrável. Que a própria presença de Deus se manifeste de forma real e poderosa entre nós. Glorioso arcanjo, neste momento eu sinto como se estivesse sendo elevado espiritualmente até as regiões celestiais, como se estivesse sendo transportado até o próprio trono de Deus, onde tu permaneces em adoração constante. Vejo-te em minha mente espiritual, com tua armadura reluzente, com tua espada flamejante levantada, com teu escudo invencível na mão esquerda, e sinto que chegou a hora de declarares guerra total contra todos os inimigos da minha família. São Miguel, eu te autorizo formalmente, em nome do sangue precioso de Jesus Cristo, a usar todo o teu poder, toda a tua autoridade, toda a tua força sobrenatural contra qualquer força demoníaca que esteja operando contra a minha vida. Vai agora mesmo às regiões celestiais, onde se travam as batalhas espirituais, e luta por mim com a mesma intensidade com que lutaste contra Satanás nos céus. Que tua espada corte toda corrente de maldição hereditária que possa estar afetando minha linhagem familiar. Que teu escudo me proteja de todo dardo inflamado que o maligno possa estar direcionando contra meus sonhos, contra minha saúde, contra minha prosperidade. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque estou coberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela armadura do mais poderoso guerreiro celestial. Sinto tua força me enchendo de uma coragem sobrenatural, de uma fé inabalável, de uma certeza absoluta de que a vitória já é minha. São Miguel Arcanjo, neste momento de clímax espiritual, eu decreto profeticamente que todos os céus se abrem sobre minha vida e sobre a vida de cada membro da minha família, neste exato instante. Declaro que as comportas celestiais se abrem e começam a derramar sobre nós uma enxurrada de bênçãos que não poderemos conter. Profetizo que anjos são enviados neste momento para executar as ordens divinas de prosperidade, saúde, paz e alegria em nosso favor. São Miguel, eu vejo pela fé como tu te levantas do teu trono celestial e empunhas tua espada com autoridade renovada, declarando guerra santa contra tudo aquilo que tem impedido as bênçãos de Deus de chegarem até nós.
Vejo como os demônios fogem apavorados diante de tua presença, como as forças das trevas se desintegram diante do brilho da tua glória, como todos os obstáculos espirituais são removidos instantaneamente pelo poder do teu comando. Declaro que chegou ao fim o tempo de escassez em minha casa e começou o tempo de abundância sobrenatural. Declaro que chegou ao fim o tempo de doenças e começou o tempo de saúde perfeita. Declaro que chegou ao fim o tempo de tristeza e começou o tempo de alegria indescritível. Declaro que chegou ao fim o tempo de derrotas e começou o tempo de vitórias consecutivas que glorificarão o nome de Deus. Poderoso São Miguel, sinto que neste momento algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual. Sinto que decretos celestiais estão sendo assinados em nosso favor. Sinto que ordens divinas estão sendo expedidas para transformar completamente nossa realidade. É como se eu pudesse ouvir o barulho das correntes sendo quebradas, como se pudesse ver as portas sendo abertas, como se pudesse sentir o cheiro da vitória que já está chegando. São Miguel, eu te peço que neste instante exato, tu te apresentes diante do trono de Deus, levando nas tuas mãos todas as nossas petições, todos os nossos clamores, todas as nossas necessidades. Apresenta ao Pai Celestial o relatório completo de todo o sofrimento que passamos, de toda a injustiça que enfrentamos, de toda a humilhação que suportamos. Mostra a Ele como permanecemos fiéis, mesmo quando as circunstâncias tentaram nos fazer desanimar, como continuamos crendo mesmo quando a esperança parecia ter morrido, como continuamos orando mesmo quando parecíamos não estar sendo ouvidos. Que o próprio Deus se compadeça de nós neste momento, que sua justiça se manifeste em nosso favor, que sua misericórdia se renove sobre nós a cada manhã. Declaro que o coração do Pai Celestial se move de compaixão por nós neste exato momento, que Ele ordena a seus anjos que nos socorram imediatamente, que Ele abre os seus tesouros celestiais e determina que sejamos abençoados além de nossa capacidade de compreender ou de conter. São Miguel, leva nossa oração até o trono da graça e traze de volta a resposta favorável que mudará para sempre o curso da nossa história. Bendito São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento final e glorioso desta poderosa oração. O instante em que selamos tudo aquilo que foi decretado e declarado com o poder inquebrantável da fé que move montanhas e transforma impossibilidades em realidades gloriosas. Sinto que algo definitivo e irreversível aconteceu durante estes momentos de comunhão espiritual contigo. Sinto que um marco foi estabelecido na minha história e na história da minha família. Um antes e um depois que ficará gravado para sempre nas páginas do livro da vida. Ó glorioso defensor, eu te agradeço do mais profundo do meu coração por teres atendido ao meu clamor, por teres descido dos céus para batalhar por mim, por teres empunhado tua espada invencível em minha defesa. Sinto uma paz sobrenatural inundando completamente minha alma, uma certeza absoluta de que tudo mudou a partir desta oração, uma fé inabalável de que o milagre urgente pelo qual tanto clamei já está em movimento nos céus e em breve se manifestará de forma gloriosa na minha vida natural. São Miguel, assim como tu venceste Satanás e suas hostes no céu, eu sei que também venceste por mim neste momento toda a força que estava operando contra minha felicidade e prosperidade. Declaro que a partir de hoje sou uma nova pessoa, que minha família é uma nova família, que nossa história é uma nova história sendo escrita pela mão poderosa de Deus através do teu ministério celestial. Majestoso arcanjo, neste momento de conclusão vitoriosa, eu deposito nas tuas mãos santas toda a minha confiança para os dias que virão.
Assim como entrego a um general experiente o comando de uma batalha decisiva, eu entrego a ti o comando completo de todos os meus caminhos, de todas as minhas decisões, de todos os meus passos. Que tua sabedoria me oriente quando eu precisar fazer escolhas importantes, que tua força me sustente quando enfrentar desafios inevitáveis, que tua proteção me acompanhe onde quer que eu vá. São Miguel, eu te peço que a partir de hoje estabeleças um cerco de anjos ao redor da minha casa, ao redor do meu trabalho, ao redor de cada membro da minha família. Que estes anjos guardiães sejam como sentinelas vigilantes que jamais dormem, jamais se distraem, jamais permitem que qualquer mal se aproxime de nós. Declaro que minha casa se torna um santuário celestial, onde somente bênçãos podem entrar, onde somente alegria pode habitar, onde somente paz pode reinar. Profetizo que cada pessoa que pisar no chão da minha casa será abençoada, que cada palavra pronunciada debaixo do meu teto será uma palavra de fé e esperança, que cada oração feita no meu lar será prontamente atendida pelos céus, porque está sob tua proteção especial. São Miguel, que a unção da prosperidade se derrame abundantemente sobre nossa família, que oportunidades sobrenaturais se abram diante de nós, que favor divino nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Poderoso São Miguel, eu profetizo que deste dia em diante começaremos a viver uma sequência ininterrupta de milagres, uma corrente de bênçãos que se multiplicarão exponencialmente a cada dia que passa. Declaro que nossa saúde será perfeita, que nossos relacionamentos serão harmoniosos, que nossa situação financeira será próspera, que nossos sonhos se realizarão de forma surpreendente e sobrenatural. Vejo pela fé como pessoas começarão a nos procurar, perguntando qual é o segredo da nossa felicidade, qual é a fonte da nossa paz, como conseguimos vencer tantos obstáculos e alcançar tantas vitórias. E nós responderemos com alegria que nosso segredo é a proteção poderosa do grande São Miguel Arcanjo, que nossa força vem da fé inabalável no poder dos 3 arcanjos celestiais que batalham constantemente em nosso favor. São Miguel, eu declaro que nos tornaremos testemunhas vivas do teu poder, exemplos vivos da tua fidelidade, provas vivas de que quando alguém se coloca debaixo da tua proteção, a vitória é inevitável e os milagres se tornam rotina na vida desta pessoa. Que nossa história se torne inspiração para outras famílias que estão passando por tribulações, que nosso testemunho se torne fonte de esperança para aqueles que estão perdendo a fé, que nossa vitória se torne prova irrefutável de que Deus jamais abandona aqueles que confiam no seu poder sobrenatural. Glorioso São Miguel, juntamente contigo eu invoco agora também a presença poderosa de São Gabriel e São Rafael, para que estes 3 príncipes celestiais estabeleçam sobre minha família uma tríplice proteção que jamais poderá ser quebrada por qualquer força terrena ou espiritual. São Gabriel, mensageiro divino, que tua voz celestial anuncie sobre nossa casa as boas novas de Deus, que tuas palavras proféticas decretem sobre nós um futuro glorioso, cheio de realizações e conquistas. Que tu abras nossos ouvidos espirituais para compreendermos perfeitamente a vontade de Deus para a nossa vida, que nos reveles os caminhos que devemos seguir para alcançarmos o destino de vitória que Ele preparou para nós. São Rafael, médico celestial, que tuas mãos de cura toquem cada área ferida da nossa vida, que teu poder restaurador cure não apenas nossos corpos, mas também nossa alma e nosso espírito. Que tu tragas de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de nós, nossa alegria, nossa paz, nossa esperança, nossa prosperidade, nossa unidade familiar. Unidos, vós 3 arcanjos, formai ao nosso redor um triângulo de proteção divina
dentro do qual somente bênçãos podem habitar, dentro do qual somente milagres podem acontecer, dentro do qual somente a vontade perfeita de Deus pode se manifestar. Declaro que esta proteção tríplice permanecerá sobre nossa família por toda a nossa vida, passando de geração em geração, como uma herança espiritual abençoada. São Miguel Arcanjo, ao concluir esta oração poderosa, eu faço um pacto eterno contigo. Assim como tu prometes nos proteger e nos abençoar, nós prometemos ser fiéis a Deus, proclamar sua bondade, testemunhar seu poder e viver de acordo com sua palavra sagrada. Prometemos que jamais esqueceremos este dia em que tu vieste em nosso socorro. Jamais deixaremos de agradecer pelas vitórias que receberemos. Jamais cessaremos de declarar que o Deus que servimos é o Deus vivo e verdadeiro que opera maravilhas na vida daqueles que nele confiam. São Miguel, que nossos nomes sejam escritos no livro da vida como uma família abençoada por ti. Que nossa história seja contada no céu como um exemplo de fé que vence o mundo. Que nossa vida seja um louvor constante ao poder transformador de Deus. Declaro que somos mais que vencedores através daquele que nos amou, que somos a menina dos olhos de Deus, que somos herdeiros das promessas celestiais, que somos destinados a viver na terra, um pedacinho do céu, através das bênçãos que receberemos. E quando chegar o momento de partirmos desta vida, que tu estejas presente para nos escoltar pessoalmente até a presença gloriosa do Pai Celestial, onde poderemos agradecer pessoalmente por todas as vezes que intercedeste por nós, por todas as batalhas que venceste em nosso favor, por todos os milagres que operaste em nossa vida. São Miguel Arcanjo, eu creio, eu recebo, eu declaro, eu decreto que está feito, está consumado, está selado nos céus e se manifestará na terra. O milagre urgente já é nosso, a vitória já é nossa, a bênção já é nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, enquanto ainda sinto a vibração poderosa das palavras que acabamos de proclamar, ecoando pelas dimensões espirituais, meu coração se enche de uma gratidão inexplicável e de uma certeza absoluta de que algo extraordinário foi desencadeado nos céus através desta oração. Sinto como se cada palavra pronunciada tivesse se transformado em projéteis celestiais, disparados contra as fortalezas das trevas, como se cada decreto feito tivesse se tornado uma chave dourada, abrindo portas que estavam trancadas há muito tempo. Ó poderoso defensor, neste momento minha alma transborda de alegria antecipada, pois sei que o milagre urgente que clamei não é mais uma esperança distante, mas uma realidade que já está se materializando no mundo espiritual e em breve se manifestará no mundo natural. São Miguel, eu posso sentir tua presença ainda mais intensa neste momento, como se tivesses decidido permanecer conosco um pouco mais para garantir que todas as ordens celestiais sejam executadas com perfeição absoluta. Vejo pela fé como teus anjos guerreiros já estão marchando em direção a cada obstáculo que tentava impedir nossas bênçãos. Vejo como eles estão derrubando muralhas de impossibilidades. Vejo como estão abrindo caminhos onde antes só havia becos sem saída. A atmosfera ao nosso redor está carregada de expectativa celestial, de poder sobrenatural, de unção transformadora que está prestes a revolucionar completamente nossa realidade. Majestoso arcanjo, neste momento, sinto como se estivesse sendo transportado para uma dimensão superior, onde posso contemplar com clareza cristalina todos os milagres que estão sendo preparados para nossa família nos laboratórios celestiais de Deus. Vejo oportunidades de trabalho sendo forjadas especialmente para nós.
Vejo relacionamentos sendo restaurados pelo toque suave da graça divina. Vejo recursos financeiros sendo liberados dos tesouros celestiais em nossa direção. São Miguel, é como se eu pudesse ouvir o som das máquinas celestiais trabalhando incansavelmente para produzir nossos milagres personalizados. Como se pudesse ver os anjos correndo de um lado para outro, cumprindo as ordens que receberam do trono do Altíssimo. Cada promessa bíblica que um dia pareceu distante demais para se cumprir em nossa vida, agora ganha vida própria e começa a se mover em nossa direção com velocidade sobrenatural. Declaro que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento de colher aquilo que plantamos com lágrimas e suor durante tantos anos de fidelidade e perseverança. São Miguel, eu sei que tu és o administrador designado por Deus para supervisionar a entrega de todas essas bênçãos em nossa vida e por isso deposito em ti minha confiança absoluta de que nada será esquecido, nada será atrasado, nada será reduzido. Tudo aquilo que Deus determinou para nós será entregue na medida certa, no tempo certo, da maneira certa, para que Ele seja glorificado através do nosso testemunho de fé e gratidão. São Miguel Arcanjo, neste momento profético, eu vejo pela revelação do Espírito Santo como nossa família se tornará um farol de esperança em meio a um mundo que vive nas trevas do desespero e da incredulidade. Vejo como nossa casa se transformará em um centro de distribuição de bênçãos, onde pessoas desesperadas virão buscar conforto e encontrarão não apenas palavras de consolo, mas também demonstrações práticas do poder de Deus operando em nossa vida. Nossa mesa, que hoje às vezes fica vazia, se tornará uma mesa farta, onde sempre haverá lugar para um necessitado. Nossos braços, que hoje às vezes se sentem fracos, se tornarão braços fortes, capazes de abraçar e sustentar aqueles que estão caindo. Nossos olhos, que hoje às vezes se enchem de lágrimas de tristeza, se tornarão olhos que brilham com a luz da esperança e contagiam a todos ao nosso redor. São Miguel, eu profetizo que seremos instrumentos de milagres na vida de outras pessoas, que nossa história de vitória se tornará fonte de fé para famílias que estão passando por tribulações similares às que enfrentamos. Declaro que Deus nos usará como prova viva de que Ele continua fazendo maravilhas hoje, de que Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso de ontem, hoje e sempre. Que nosso testemunho de vitória ecoe por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, chegando até aos confins da terra como uma declaração profética de que servimos ao Deus dos impossíveis, ao Deus que jamais falha, ao Deus que sempre cumpre suas promessas. Poderoso São Miguel, sinto que neste momento algo sobrenatural está acontecendo também na vida de cada pessoa que está fazendo esta oração conosco. É como se houvesse uma corrente de fé se formando, conectando coração com coração, casa com casa, família com família, criando uma rede espiritual poderosa através da qual o poder de Deus pode fluir de forma multiplicada e intensificada. Declaro que cada pessoa que pronunciar estas palavras com sinceridade será tocada pelo mesmo poder que nos está tocando neste momento. Receberá a mesma proteção que estamos recebendo, experimentará os mesmos milagres que estamos prestes a experimentar. São Miguel, que tua proteção se estenda não apenas sobre nossa família, mas sobre cada família que se unir a nós nesta corrente de fé e oração. Que teu escudo cubra também cada casa onde esta oração for feita. Que tua espada corte também todas as correntes que tentam limitar a felicidade de cada pessoa que clamar teu nome com confiança. Declaro que uma onda sobrenatural de milagres está sendo liberada sobre todas as famílias que participam desta oração.
que uma tsunami de bênçãos está se formando nos céus e em breve inundará a terra, trazendo transformação radical para milhares de lares que estão clamando por uma intervenção divina. São Miguel, que esta oração se torne um marco na história espiritual de nossa geração. Que este momento seja lembrado como o dia em que o céu se abriu e derramou seus tesouros sobre aqueles que ousaram crer no impossível. Que cada palavra aqui pronunciada se multiplique exponencialmente, alcançando corações sedentes de esperança em todos os cantos da terra, levando consigo o poder transformador que pode mudar histórias, restaurar famílias e operar milagres que desafiam toda a lógica humana. Bendito São Miguel Arcanjo, enquanto continuamos nesta comunhão celestial que parece não ter fim, sinto meu espírito sendo elevado a alturas espirituais que jamais imaginei poder alcançar. É como se cada momento desta oração estivesse me aproximando mais e mais da presença gloriosa de Deus, como se cada palavra pronunciada estivesse construindo uma escada celestial pela qual minha alma pode subir até tocar o próprio trono da graça. Ó glorioso príncipe dos anjos, neste momento sinto como se estivesse sendo revestido de uma autoridade espiritual que antes não possuía, como se tua própria unção estivesse sendo derramada sobre mim, capacitando-me não apenas a receber milagres, mas também a ser um canal através do qual milagres podem fluir para outras pessoas. São Miguel, eu aceito esta responsabilidade sagrada com humildade e reverência, sabendo que aqueles que muito recebem, muito têm a dar. Declaro que usarei cada bênção que receber como uma ferramenta para abençoar outros, que transformarei cada vitória conquistada em um testemunho que fortalecerá a fé de pessoas que estão desanimadas, que farei de cada milagre experimentado uma ponte que conectará almas necessitadas ao poder transformador de Deus. Sinto que está nascendo em mim um ministério de intercessão, uma vocação para orar por aqueles que perderam a esperança, uma unção especial para proclamar vitória sobre situações que parecem desesperadoras. São Miguel, que tu me ensines a usar esta autoridade espiritual com sabedoria, que me orientes sobre como exercer este ministério de forma que glorifique sempre o nome de Deus e nunca meu próprio nome. Glorioso arcanjo, neste momento visionário, eu contemplo com os olhos da fé como nossa família se tornará uma dinastia espiritual, abençoada por gerações e gerações. Vejo nossos filhos crescendo debaixo de tua proteção especial, desenvolvendo desde pequenos uma fé sólida e inabalável, aprendendo desde cedo a confiar no poder de Deus e a resistir às tentações do mundo. Vejo nossos netos recebendo como herança não apenas bens materiais, mas principalmente uma herança espiritual rica e poderosa, uma tradição de fé que será transmitida de pai para filho até que Jesus venha buscar sua igreja. São Miguel, eu decreto que nossa linhagem familiar se tornará uma linhagem abençoada, conhecida nos céus como uma família que serve ao Senhor com integridade, que busca sempre a justiça, que pratica a misericórdia e que caminha humildemente com seu Deus. Declaro que nenhum descendente nosso será perdido para o reino das trevas, que todos eles conhecerão o Senhor desde pequenos e crescerão nos caminhos da retidão. Profetizo que em nossa árvore genealógica nascerão servos de Deus poderosos, profetas que proclamarão sua palavra com autoridade, intercessores que moverão céus e terra através de suas orações, evangelistas que levarão multidões aos pés de Cristo, pastores que apacentarão o rebanho de Deus com amor e dedicação. São Miguel,
Que tua proteção seja como um manto que cubra toda a nossa descendência, guardando-os de todo mal, orientando-os em todas as decisões importantes, fortalecendo-os em momentos de dificuldade e celebrando com eles em momentos de vitória. Majestoso São Miguel, sinto que chegou o momento de fazer declarações proféticas específicas sobre cada área da nossa vida, selando com tua autoridade celestial cada promessa que Deus tem para nós. Sobre nossa saúde, eu declaro cura divina completa e permanente, declarando que nossos corpos se tornarão templos santos, onde o Espírito de Deus habita em plenitude, onde nenhuma doença pode se estabelecer, onde nenhuma enfermidade pode encontrar terreno fértil para se desenvolver. Declaro que nosso sistema imunológico será fortalecido sobrenaturalmente, que nossos órgãos funcionarão em perfeita harmonia, que nossa energia vital será renovada diariamente como a da águia que remonta voo. Sobre nossa vida financeira, declaro prosperidade abundante e multiplicação sobrenatural de recursos, declarando que as janelas dos céus se abrirão sobre nossa casa e derramarão bênçãos que não caberão em nossos celeiros. Declaro que oportunidades de trabalho abençoadas se apresentarão constantemente, que nossos empreendimentos prosperarão além de nossas expectativas, que nossos investimentos renderão frutos surpreendentes. Sobre nossos relacionamentos familiares, declaro harmonia perfeita e amor incondicional, declarando que os laços que nos unem se tornarão cada vez mais fortes, que o respeito mútuo florescerá entre nós, que a comunicação fluirá sempre com clareza e carinho. São Miguel, sela cada uma dessas declarações com teu poder, confirma cada uma dessas profecias com tua autoridade. Estabelece cada uma dessas promessas como decretos irrevogáveis, que se cumprirão na plenitude do tempo determinado por Deus. Poderoso defensor, neste momento de intensa comunhão espiritual, eu sinto como se estivesse sendo preparado para uma missão específica que Deus tem para a minha vida. É como se toda a experiência de sofrimento pela qual passei tivesse sido um treinamento necessário para me capacitar a ajudar outras pessoas que passarão por situações similares. Cada lágrima derramada se transformou em sabedoria. Cada decepção enfrentada se converteu em maturidade. Cada batalha vencida se tornou experiência valiosa que posso compartilhar com aqueles que ainda estão lutando. São Miguel, eu aceito este chamado missionário com alegria e determinação, sabendo que não há propósito maior na vida do que ser usado por Deus para transformar a realidade de pessoas que estão desesperadas. Declaro que minha casa se tornará um centro de bênçãos, um lugar onde pessoas encontrarão não apenas oração, mas também apoio prático, encorajamento genuíno e demonstrações reais do amor de Deus. Que minha mesa sempre tenha lugar para um faminto, que minha sala sempre tenha espaço para um necessitado de consolo, que meu coração sempre tenha tempo para escutar o clamor de um aflito. São Miguel, capacita-me com tua sabedoria para saber como orientar adequadamente cada pessoa que Deus trouxer até mim. Unge minha boca para falar palavras que edificam e não palavras que destroem. Fortalece meus braços para abraçar aqueles que estão caídos e minhas mãos para levantar aqueles que estão desanimados. Que através do meu testemunho de vitória, muitas outras famílias sejam inspiradas a buscar em Ti a proteção e o socorro de que necessitam. Que minha história se torne um farol de esperança que brilha nas trevas da desesperança, apontando sempre para Ti como a fonte de toda vitória e o autor de todo milagre. Excelso São Miguel Arcanjo, neste 7º momento desta jornada espiritual extraordinária, sinto como se houvesse uma transformação alquímica acontecendo em minha alma,
como se cada fibra do meu ser estivesse sendo purificada e fortalecida pelo fogo sagrado da tua presença. Ó Comandante Supremo das hostes celestiais, é como se eu estivesse sendo moldado numa fornalha espiritual, onde todas as impurezas são consumidas e somente o ouro puro da fé permanece. Neste momento, posso sentir como antigas feridas estão sendo curadas definitivamente, como traumas do passado estão sendo apagados da memória, como cicatrizes emocionais estão desaparecendo sob o toque suave da graça divina. São Miguel, tu não és apenas um guerreiro feroz que luta contra nossos inimigos, mas também um curador gentil que restaura aquilo que estava quebrado em nossa alma. Sinto tuas mãos poderosas, mas ao mesmo tempo carinhosas, tocando cada área machucada do meu coração, trazendo uma paz que ultrapassa todo entendimento humano, uma restauração que vai além de qualquer terapia terrena. É como se eu estivesse nascendo de novo, como se estivesse sendo recriado pelo próprio Deus para um propósito glorioso que ainda não compreendo completamente, mas que aceito com humildade e expectativa. Declaro que a partir deste momento sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, que meu passado de dor e fracasso foi sepultado para sempre e meu futuro de vitória e sucesso está sendo inaugurado neste exato instante. Bendito arcanjo, sinto que neste momento estou sendo comissionado para uma missão especial que transcende os limites da minha própria família e se estende a comunidades inteiras que estão clamando por libertação e transformação. Vejo pela revelação profética como Deus quer usar nossa história de vitória como uma chave mestra que pode abrir as portas da esperança em milhares de lares que hoje vivem nas trevas do desespero. São Miguel, eu aceito este chamado evangelístico com todo o meu coração, sabendo que não fui salvo apenas para desfrutar da salvação, mas para me tornar um instrumento de salvação na vida de outros. Declaro que nossa casa se tornará uma embaixada do reino de Deus na terra, um lugar onde o céu toca a terra e milagres se tornam rotina diária. Que nossa vida familiar se torne um evangelho vivo que pode ser lido por todos aqueles que nos observam, demonstrando na prática como é viver debaixo da proteção e do favor divino. São Miguel, unge nossa família para ser testemunhas poderosas do poder transformador de Deus. Capacita-nos para falar com autoridade sobre vitória porque experimentamos vitória, para ensinar sobre fé porque vivemos pela fé, para proclamar milagres porque somos um milagre vivo. Que cada pessoa que entrar em contato conosco seja contagiada pela fé que transborda de nossos corações, que cada conversa que tivermos plante sementes de esperança que brotarão em jardins de bênçãos. Declaro que seremos multiplicadores de milagres, geradores de fé, distribuidores de esperança em uma geração que perdeu a capacidade de sonhar e de crer no sobrenatural. Glorioso São Miguel, neste momento visionário, contemplo como nossa influência espiritual se espalhará como ondas concêntricas através das redes sociais, da internet, de livros, de palestras, alcançando corações famintos de esperança em todos os continentes da Terra. Vejo como nosso testemunho será traduzido para diferentes idiomas, como nossa história chegará até tribos remotas que jamais ouviram falar do poder de Deus, como nossa oração se tornará uma oração modelo que será repetida por milhões de pessoas ao redor do mundo. São Miguel, eu me disponibilizo como um vaso nas mãos do oleiro divino, permitindo que ele me molde da forma que considerar mais adequada para cumprir seus propósitos eternos. Declaro que não tenho agenda pessoal, não busco glória própria, não desejo construir um império pessoal,
mas apenas ser um canal limpo através do qual a glória de Deus possa fluir abundantemente. Que toda honra seja dada a Ele, que todo louvor seja dirigido ao seu nome, que toda gratidão seja oferecida ao seu trono. São Miguel, protege-me do orgulho espiritual que pode destruir ministérios poderosos. Guarda-me da vaidade religiosa que pode contaminar propósitos puros. Livra-me da ambição carnal que pode desviar chamados sagrados. Que eu permaneça sempre como um servo humilde, que reconhece que toda capacidade vem de Deus, que todo poder pertence a Ele, que toda vitória é resultado da sua graça e não dos meus méritos. Declaro que viverei sempre debaixo da consciência de que sou apenas um instrumento nas mãos do Maestro Celestial, um pincel nas mãos do Artista Divino, uma caneta nas mãos do Escritor Eterno que está escrevendo uma história gloriosa através da minha vida. Majestoso Arcanjo, sinto que chegou o momento de fazer intercession específica por nossa nação e por todas as nações da Terra que estão passando por momentos de crise e turbulência. São Miguel, eu te peço que estendas tua proteção sobre nossa pátria amada, que coloques anjos guardiães sobre nossos governantes para que tomem decisões sábias e justas, que purifies nossa política de toda corrupção e desonestidade. Declaro que uma onda de avivamento espiritual varrerá nossa nação de norte a sul, que igrejas se encherão de pessoas famintas da presença de Deus, que famílias destruídas serão restauradas pelo poder do amor divino. São Miguel, quebra as correntes da violência que tem atormentado nossas cidades, destrói os principados e potestades que promovem o ódio e a discórdia, estabelece a paz de Deus sobre nossa terra. Que nossa nação se torne um farol de esperança para outras nações, um exemplo de como Deus pode transformar um país quando seu povo se volta para Ele de todo o coração. Declaro também intervenção divina sobre todas as nações da terra, especialmente sobre aquelas que estão em guerra, que vivem sob regimes opressores, que sofrem com desastres naturais e crises humanitárias. São Miguel, tu que és o príncipe que protege povos e nações, estende tua cobertura protetora sobre todos os lugares onde há sofrimento, onde há injustiça, onde há desesperança. Que reis e presidentes tenham sonhos proféticos que os levem a buscar a Deus. Que líderes mundiais sejam tocados por uma revelação sobrenatural que transforme seus corações e suas políticas. Declaro que chegará o dia em que todas as nações reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará sua soberania absoluta sobre toda a criação. Santíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos ao oitavo e final momento desta jornada espiritual transcendental que marcou para sempre a história da nossa família e de todos aqueles que se uniram a nós nesta corrente poderosa de fé e oração. Sinto que este não é um fim, mas sim o início de uma nova era na nossa vida, o marco zero de uma existência completamente transformada pela tua intervenção sobrenatural. Ó Príncipe glorioso dos exércitos celestiais, ao longo desta oração monumental, senti como se tivéssemos escalado juntos uma montanha espiritual gigantesca. E agora, chegando ao cume, posso contemplar com clareza cristalina todo o panorama das bênçãos que se estendem diante de nós, como um vale fértil cheio de promessas que estão prestes a se cumprir. São Miguel, cada palavra pronunciada nesta oração se transformou em decreto eterno. Cada súplica feita se converteu em profecia que se cumprirá. Cada lágrima derramada se tornou semente de alegria que brotará em seu tempo determinado. Sinto meu coração transbordando de uma gratidão que não cabe no peito, de uma alegria que não pode ser contida,
de uma certeza que não pode ser abalada por circunstância alguma. É como se toda a minha estrutura emocional e espiritual tivesse sido renovada, como se eu tivesse recebido um coração novo e um espírito novo, capazes de confiar plenamente no poder ilimitado de Deus. Declaro que jamais esquecerei este dia sagrado em que o céu se abriu sobre nossa família. Jamais deixarei de testemunhar sobre este momento em que a eternidade invadiu o tempo e transformou para sempre nossa realidade. Excelso Defensor Celestial, sinto que neste momento culminante nossa oração está sendo selada com o próprio selo do Deus Altíssimo, garantindo que tudo aquilo que foi pedido, decretado e profetizado se cumprirá na plenitude do tempo determinado pela sabedoria divina. É como se eu pudesse ver um documento celestial sendo assinado neste exato momento, um contrato espiritual, onde Deus se compromete formalmente a nos abençoar, além de nossa capacidade de compreender ou receber. São Miguel, eu vejo pela fé como este documento está sendo registrado nos arquivos eternos do céu, como está sendo carimbado com o selo da autoridade suprema, como está sendo distribuído para todos os anjos responsáveis por executar as ordens divinas em nossa vida. Cada promessa bíblica que clamamos está sendo ativada neste momento. Cada versículo que declaramos está ganhando vida própria e começando a se mover em nossa direção. Declaro que não há poder no inferno capaz de anular aquilo que foi estabelecido nos céus através desta oração. Não há força demoníaca capaz de impedir aquilo que Deus determinou para a nossa família. Não há circunstância terrena capaz de frustrar os planos que o Altíssimo tem para nós. São Miguel, que tua espada flamejante corte agora definitivamente todo laço que ainda possa nos conectar ao passado de derrota. Que teu escudo nos cubra completamente enquanto caminhamos em direção ao futuro glorioso que nos aguarda. Que tua presença poderosa nos acompanhe em cada passo desta nova jornada, orientando-nos nas decisões importantes, fortalecendo-nos nos momentos de desafio, celebrando conosco nos momentos de vitória. Bendito arcanjo, profetizo que nossa família se tornará um marco na história do poder de Deus, um ponto de referência para futuras gerações que estudarão como o Senhor pode transformar uma história de sofrimento em uma saga de vitórias consecutivas. Vejo como nossos descendentes contarão com orgulho sobre este dia em que tudo mudou, sobre esta oração que quebrou maldições geracionais e estabeleceu bênçãos geracionais, sobre este momento em que a mão de Deus se estendeu e nos tirou do vale da humilhação para nos colocar no monte da exaltação. São Miguel, declaro que nossa história será escrita nos livros da terra como um testemunho irrefutável de que Deus continua fazendo milagres hoje, de que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, de que não há situação desesperadora demais para sua intervenção sobrenatural. Que historiadores e sociólogos estudem nossa transformação, tentando encontrar explicações racionais para mudanças que só podem ser explicadas pelo poder sobrenatural de Deus. Que universitários escrevam teses sobre nosso caso, tentando compreender como uma família pode experimentar uma reviravolta tão radical em sua situação. Que jornalistas venham até nossa casa, querendo entender o segredo da nossa felicidade, da nossa prosperidade, da nossa paz. E nós responderemos sempre apontando para ti, glorioso São Miguel, como o instrumento que Deus usou para operar esta transformação milagrosa. Declaro que seremos eternamente gratos, eternamente fiéis, eternamente dispostos a compartilhar nossa história com qualquer pessoa que precise de um milagre similar em sua vida. Glorioso São Miguel Arcanjo, ao encerrar esta oração monumental que ficará gravada para sempre nas páginas da eternidade,
Eu faço um voto solene diante do trono de Deus e diante de toda a corte celestial que nos observa neste momento. Prometo que viverei o resto da minha vida como um monumento vivo da fidelidade divina, como uma carta de recomendação ambulante do poder transformador de Deus, como um evangelista involuntário que proclama através de suas atitudes e conquistas que vale a pena confiar no Senhor. São Miguel, prometo que ensinarei a meus filhos e netos sobre este dia sagrado, que transmitirei para as próximas gerações a fé que me sustentou durante os momentos mais difíceis, que deixarei como herança espiritual um testemunho poderoso que fortalecerá a fé de muitas pessoas. Prometo que jamais me esquecerei de onde Deus me tirou e para onde Ele me levou, que jamais permitirei que a prosperidade me torne arrogante ou que o sucesso me faça esquecer de Deus. Declaro que minha vida será um louvor constante ao poder de Deus, que cada respiração será uma oração de gratidão, que cada passo será dado em direção aos propósitos eternos que Ele tem para mim. São Miguel, que quando chegar minha hora de partir desta terra, eu possa olhar para trás e ver uma trilha de bênçãos espalhadas ao longo do caminho, uma sequência de vidas transformadas através do meu testemunho, uma coleção de milagres operados através da minha fé. Que eu possa partir desta vida com a consciência tranquila de quem cumpriu fielmente a missão recebida, de quem usou adequadamente os talentos concedidos, de quem aproveitou sabiamente as oportunidades oferecidas. Majestoso São Miguel Arcanjo, declaro solenemente, diante de toda a corte celestial, que esta oração marca o fim de uma era de sofrimento e o início de uma era de glória na vida da nossa família. Declaro que a partir de hoje seremos conhecidos nos céus e na terra como a família que Deus escolheu para demonstrar seu poder ilimitado, sua misericórdia infinita, sua fidelidade eterna. Que nossos nomes sejam pronunciados com reverência quando alguém precisar de um exemplo de fé que vence obstáculos impossíveis, de esperança que resiste às circunstâncias mais adversas, de amor que supera todas as dificuldades. São Miguel, que nossa história seja contada e recontada através dos séculos como uma das mais belas demonstrações do que Deus pode fazer quando encontra corações dispostos a crer além do que os olhos podem ver. Que nossa oração de hoje ecoe através das gerações, inspirando filhos e netos ainda não nascidos a manterem acesa a chama da fé, a preservarem a tradição da oração, a confiarem sempre no poder sobrenatural do Deus que não muda. Santíssimo São Miguel Arcanjo, enquanto ainda ressoa em minha alma o eco poderoso das palavras que acabamos de proclamar, sinto uma necessidade urgente de prolongar esta comunhão celestial, de estender ainda mais este momento sagrado em que céu e terra se tocam de forma tão real e transformadora. É como se meu espírito não conseguisse se desconectar desta atmosfera sobrenatural que nos envolve, como se cada fibra do meu ser clamasse por mais alguns instantes nesta presença gloriosa que tem o poder de mudar não apenas nosso presente, mas também nosso futuro eterno. Ó poderoso Príncipe dos Anjos, sinto que há ainda muito mais que precisa ser dito, muito mais que precisa ser decretado, muito mais que precisa ser selado neste momento de intimidade espiritual extraordinária. São Miguel, é como se Deus mesmo estivesse sussurrando em meu ouvido que chegou a hora de fazer declarações ainda mais ousadas, de pronunciar profecias ainda mais específicas, de estabelecer pactos ainda mais profundos que garantirão que esta transformação sobrenatural seja não apenas temporária, mas permanente e irreversível. Sinto uma unção profética descendo sobre mim neste momento,
capacitando-me a ver além do véu do tempo e contemplar as maravilhas que Deus já preparou para nossa família nos próximos dias, meses e anos. É uma visão gloriosa que me enche de expectativa santa, de alegria antecipatória, de certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir. São Miguel, enquanto esta unção profética ainda está fresh sobre mim, permita-me usar estes momentos preciosos para estabelecer decretos eternos que funcionarão como âncoras espirituais, garantindo que jamais retrocederemos ao vale da derrota de onde viemos. Glorioso arcanjo, neste momento profético vejo como se fosse um filme celestial passando diante dos meus olhos espirituais, mostrando-me cenas específicas do futuro glorioso que nos aguarda. Vejo nossa família reunida ao redor de uma mesa farta, não apenas farta de alimentos, mas farta de alegria, de risadas, de conversas edificantes que demonstram como Deus restaurou não apenas nossa situação financeira, mas principalmente nossa unidade familiar. Vejo nossos filhos crescendo com segurança emocional, desenvolvendo talentos extraordinários que surpreenderão a todos, conquistando posições de liderança em suas áreas de atuação, tornando-se referências de integridade e competência em suas profissões. São Miguel, vejo também nossa vida conjugal sendo restaurada de forma sobrenatural, com o amor sendo renovado diariamente, com a cumplicidade sendo fortalecida constantemente, com a harmonia reinando permanentemente em nosso relacionamento. Vejo como as feridas do passado se tornarão cicatrizes que contam uma história de superação, como os traumas antigos se transformarão em testemunhos poderosos de restauração divina. Declaro que nossa casa se tornará um porto seguro onde cada membro da família encontrará sempre refúgio, compreensão, apoio e amor incondicional. Profetizo que nossa família será conhecida em nossa comunidade como uma família diferenciada, uma família que reflete os valores do reino de Deus, uma família que inspira outras famílias a buscarem a Deus de todo o coração. São Miguel, que esta visão profética se torne realidade concreta em nossa vida, que cada detalhe mostrado nesta revelação se cumpra exatamente como foi visto, que cada promessa visualizada se materialize no tempo determinado pela sabedoria divina. Majestoso São Miguel, sinto que chegou o momento de fazer declarações específicas sobre nossa vida profissional e ministerial, estabelecendo decretos que abrirão portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Declaro que oportunidades de trabalho extraordinárias se apresentarão de forma sobrenatural, que empregadores nos procurarão oferecendo posições que nem mesmo sonhávamos ocupar, que nossos currículos serão sobrenaturalmente favorecidos diante daqueles que têm poder de decisão sobre nossa carreira. São Miguel, quebra agora toda barreira que tem impedido nosso crescimento profissional, remove todo obstáculo que tem bloqueado nossa ascensão, destrói toda inveja e competição desleal que tentava prejudicar nosso progresso. Declaro que nossa criatividade será multiplicada sobrenaturalmente, que nossas ideias inovadoras chamará a atenção de investidores e parceiros estratégicos, que nossos projetos prosperarão além de nossas expectativas mais otimistas. Profetizo que nos tornaremos referência em nossa área de atuação, que nosso nome será mencionado com respeito nos círculos profissionais que frequentamos, que nossa reputação será impecável e nossa competência será reconhecida por todos. São Miguel, especialmente sobre nossa vida ministerial, declaro que uma unção poderosa será derramada sobre nós, capacitando-nos para tocar vidas de forma extraordinária, para operar milagres através de nossas orações, para proclamar a palavra de Deus com autoridade que convence corações, que multidões sejam atraídas pelo nosso testemunho
que igrejas nos convide para compartilhar nossa história de vitória, que nosso ministério se expanda além das fronteiras que jamais imaginamos ultrapassar. Declaro que seremos usados por Deus para libertar cativos, curar enfermos, consolar aflitos e proclamar boas novas aos necessitados. Poderoso defensor celestial, neste momento sinto uma compaixão sobrenatural enchendo meu coração por todas as famílias que estão passando por tribulações similares às que enfrentamos, por todos os lares que hoje vivem na escuridão do desespero, sem saber que existe uma luz de esperança que pode transformar sua realidade. São Miguel, eu me ofereço como instrumento nas mãos de Deus para levar esta mesma oração poderosa a milhares de pessoas que precisam experimentar o mesmo milagre que estamos recebendo. Que nossa história se torne uma ponte de esperança que conecte corações desesperados ao poder transformador de Deus. Que nosso testemunho se espalhe como fogo através das redes sociais, alcançando cada canto da terra onde há uma família clamando por um milagre urgente. Declaro que esta oração será traduzida para centenas de idiomas, que será repetida em milhões de lares, que será a chave que abrirá as comportas celestiais sobre incontáveis famílias ao redor do mundo. São Miguel, uso a autoridade espiritual que tu me concedeste para declarar que uma onda sobrenatural de milagres familiares varrá toda a terra, que casamentos destruídos serão restaurados, que filhos perdidos retornarão ao lar, que recursos financeiros serão liberados miraculosamente, que a saúde será restaurada completamente, que a paz voltará a reinar nos lares que hoje vivem em conflito. Profetizo que este será lembrado como o tempo da grande restauração familiar, como a era em que Deus derramou sua graça especial sobre as famílias que ousaram crer no impossível. Que historiadores do futuro escrevam sobre este período como um dos maiores avivamentos familiares da história da humanidade, quando milhões de lares experimentaram simultaneamente a intervenção sobrenatural de Deus através da intercessão poderosa dos 3 arcanjos celestiais. São Miguel, que cada família que fizer esta oração com sinceridade receba exatamente o mesmo poder, a mesma proteção, os mesmos milagres que estamos recebendo neste momento, multiplicando exponencialmente a glória de Deus sobre toda a terra, através de testemunhos incontáveis, de vidas transformadas e histórias completamente reescritas pelo poder divino. Eu declaro, eu decreto, eu profetizo, eu estabeleço, está feito, está consumado, está selado nos céus e se manifestará na terra. O milagre urgente já é nosso, a vitória já é nossa, a bênção já é nossa, a proteção já é nossa, a prosperidade já é nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, pela proteção dos 3 arcanjos, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.